Pra senhora. Não tá usando ele como Se em titular. qualquer outro time, o cara tá perto de assinar um vínculo com outro, tava aqui um inferno, tava aqui um incêndio, chamou o bombeiro, aí o bombeiro, sirene, os cambal de Madureira, o Gabigol vai embora, nossa, o Gabigol vai embora, nossa, porque o Gabigol decide o jogo. Agora no Flamengo, não, sabe o que acontece? Vamos mudar rápido, né, Pascoal? Aqui, O Sassuolo agora disse que o empréstimo com o Matias Vinha está oficialmente encerrado. O Flamengo aguarda agora os últimos detalhes, né? Deve anunciar o Vinha nas próximas horas, porque precisava ainda que o Sassuolo acho que ele ia chegar resolvesse a amanhã, questão. que ele deve chegar, então, né? o Sassuolo... Salve, nação! Saudações rubro-negras! Mais um vídeo top aqui pra você que gosta do nosso canal. Galera, é o seguinte, o Pedro celebra 4 anos de Mengão. Parabéns, Pedro, você é o nosso artilheiro, o nosso atacante, nosso 9 centroavantão. É isso aí, o cara joga muito. Tem uma média espetacular, meio gol por jogo, cara. Essa é a média do Pedro aí. Muito bem, separei aqui este corte do programa ESPN FC da ESPN Brasil, Grupo Disney, link na descrição como créditos, canal aqui do YouTube ESPN. Eles falaram aqui do Pedro, falaram também do Gabigol, né, da história da renovação do Gabigol, que ainda não aconteceu, e o Landim falou que não vai acontecer por agora porque eles não estão conversando sobre isso agora, segundo o Landim, né? E também, galera, tudo sobre Matias Vinha, que irá se apresentar nos Estados Unidos, junto à delegação do Mengão lá em Orlando. Amanhã ele encontra os caras, hein, velho? É isso aí, o Flamengo vai anunciar o Matias Vinha nas próximas horas. Assista o vídeo até o final, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho para não perder nada. Valeu? Tamo juntos! Vamos lá pro vídeo, simbora. Pelo menos nesse primeiro momento. A gente está falando de Flamengo e Corinthians e Flamengo tem uns embrólios para resolver, mas enquanto isso, nos Estados Unidos acontece a pré-temporada rubro-negra. O Flamengo se prepara para no final de semana, né, o jogo mais esperado, o jogo mais forte dessa preparação. E nessa semana, o Pedro completou 4 anos de Flamengo. Ele falou também sobre carreira, sobre diversos assuntos numa entrevista concedida por lá em Orlando. E a gente mostra agora aqui para debater um pouquinho as escolhas do Pedro. Eu prezo sempre o coletivo, né? Em primeiro lugar, espero que a gente possa voltar a conquistar títulos, né? Esse ano tem tudo para dar tudo certo. Tem sido bom início de temporada, como eu falei, com ideias claras, com a comissão técnica que dispensa comentário também. Mas eu prezo o coletivo, espero que todos possam estar no melhor ano para dar o melhor para o Flamengo. E individualmente, é claro, tentar fazer bons jogos, dar o meu melhor, fazer gols, né? É o que eu espero fazer esse ano. Individualmente, a gente está vendo aí, né? O Pedro chega em 2020, tem uma média de gols, apesar do número ser bom, uma média ali relativamente... quase meio por jogo, né? Uma boa média. Meio gol por jogo é a marca do sapo. Jogo é a marca do Luizão, né? Djalminha sabe bem, é um sim ou não. Aí ele vai crescendo percentualmente como titular ali, né? Se a gente olhar, eu acho que é muito significativo, assim, a calma que teve o Pedro, a paciência que teve o Pedro para chegar onde ele está hoje. Acho que ontem, Djalma, aconteceu uma coisa muito simbólica, que é ele ser o jogador do Flamengo que apresenta a camisa da temporada. Nos anos anteriores, no anterior ele estava, mas junto com o Gabriel. Nos anteriores ele não estava. Então, assim, acho que a calma que ele teve em momentos que todo mundo falou assim, tem que ir embora, não é mais para o Pedro estar no Flamengo. Isso agora vai dar os frutos que ele merece depois de tanto trabalho, né? E tem uma outra coisa que depois eu vou jogar no Pascoal, que eu tenho certeza que ele prestou atenção. Mas fala aí. Uma coisa a gente tem que sempre exaltar, né? O Pedro perseverou muito para conseguir esse espaço que ele tem hoje de titular do Flamengo, né? Porque ele, nesses 4 anos de Flamengo aí, ele sempre esteve na luta, jogava, fazia gol, mas saía do time. Ele nunca foi realmente aquele titular indiscutível. E agora ele conseguiu isso, né? O Tite está dando essa oportunidade a ele. No ano passado já terminou o ano dessa forma. Então, assim, ele conseguiu o seu objetivo, né? Porque recebeu realmente propostas interessantes. Eu fui uma das pessoas na qual falou que o Pedro deveria ter tomado um movimento de pensar numa saída, muito em função
porque ele não era titular e apareceu uma proposta boa, porque se ele fosse titular, é óbvio que ele teria que permanecer, porque ele conseguiu o que ele queria, que era jogar. Mas eu acho que agora tem tudo para ele deslanchar aí no Flamengo e conseguir essa média de gols é muito boa que ele tem, mas que ele pode até melhorar, porque esse ano, ao que parece, ele vai ter muito mais minutos do que todos esses 4 anos que ele teve no Flamengo. O que me chamou a atenção ali na entrevista, Pascoal, não sei se você prestou atenção também, é que ele é muito sutil, como ele sempre é, muito educado, mas fala em ideias claras. Isso que chamou a atenção, né? Porque o ano... Vitor Pereira... Tem saudade do Vitor Pereira, ô Zic? Vitor Pereira. Esse é um artista. O Vitor Pereira do Corinthians, sim. O do Flamengo, uma tragédia sem tamanho. As ideias não eram claras, os jogadores se posicionam sempre a respeito dessa situação. Eu, como sou fã do Pedro, meio gol por jogo é a marca do artilheiro. Meio gol por jogo, vai o jogador para a seleção brasileira. Porque é difícil você encontrar hoje no futebol brasileiro. Fala um centroavante brasileiro, que tem. Não estou falando do Cano, estou falando do brasileiro, que faz mais gol que o Pedro. O Cano e o Pedro. Cano e o Pedro ficaram brigando a temporada toda quem seria o artilheiro. E tínhamos 3 jovens que já vão embora. Né? O Vitor Roque já foi, o Hendrick vai e o Marco Leonardo já foi também. Então, tínhamos 3 jovens. Desses 3, talvez o Paulinho e o Hulk, seja o Paulinho e o mais... Hulk no Atlético também estão. Não, mas eu acho que o Pascoal está propondo, Zinho, a coisa do centroavante mesmo, o cara de dentro da cara área, posição, o 9-9. o centroavante. O centroavante, o 9. O cara que faz... Soares no Grêmio foi também. Quem? Tiquinho Soares no primeiro semestre foi também. O Tiquinho Soares, uma parte do ano. A segunda parte do ano, o Tiquinho Soares derreteu, como derreteu o time do Botafogo. Caleri no São Paulo. Caleri é muito bom, mas o Caleri machucou. O Caleri machucou. O Pedro não. Caleri não é brasileiro. O Pedro teve até o absurdo. É que eu sou fã do Pedro, posso até falar isso. O Pedro teve até o absurdo de ter sido agredido. Sim. O Pedro foi agredido pelo preparador físico. Do Sampaoli. E pra você ter uma ideia. Porque. E o Pedro se manteve lá. O Pedro teve uma proposta, ninguém me contou, quem me falou essa história estava na história, de 100 milhões. Que a presidente do Palmeiras pegou o talão de cheque para fazer o cheque e o presidente do Flamengo falou: espera, que eu preciso consultar o meu conselho. E aí não deu negócio. E não quis. Se era 100 milhões, o presidente do Palmeiras ia dar os 100 milhões. E ele travou o negócio. Então, o Pedro é um cara que interessa a todo mundo. O Pedro é um jogador que interessa a todos. Veja a situação entre ele e Gabigol. Quem vai para a apresentação da camisa? Pedro. Quem é que teve maiores oportunidades nesses últimos tempos? Tite. Com o Tite. Com o Tite. Pedro. O Tite acertou o Cebolinha, para jogar com o Pedro tem que ser o Cebolinha, para botar a bola na área e o Pedro executar. Pedro começa o ano, 2 partidas, 2 gols. Puxa vida. O Gabigol, o presidente chega nos Estados Unidos e fala que o contrato não está na mesa dele, nunca teve contrato preparado, não há nada acertado. Então, parecia que ele estava com um bode do Gabigol. Parecia que ele estava com um ranço do Gabigol naquele momento. Ou não foi isso que vocês perceberam? Ou só eu que percebi isso? Eu acho que ele quis deixar claro que não tem um contrato assinado ou nada verbalmente Ele quis botar o Gabigol na posição dele. Ele quis botar o Gabigol na posição dele. Você é reserva e aguarde o seu momento. E de repente também os empresários, né? Também tem tudo no pacote. Como o Gabigol tem a faca e o queijo na mão agora, porque o contrato dele, no meio do ano, ele pode assinar um pré-contrato, o Flamengo também se mantém um pouco na retaguarda, porque vem uma avalanche agora de pedidos para que ele fique no Flamengo. Se já era um montão antes, agora vem um montão depois. Eu não sei se o Flamengo está preocupado nesse momento em renovação de contrato. Ainda tem até o meio do ano para resolver isso, né? São 6 meses, eu sei que passa rápido. Espera um pouquinho. Mas assim, o Só treinador... quero fazer uma perguntinha para a senhora. Não está usando ele como Se em titular. qualquer outro time, o cara está perto de assinar um vínculo com outro, tava aqui um inferno, tava aqui um incêndio, chamou o bombeiro, aí o bombeiro...
sirene, os cambal de Madureira. Ó, o Gabigol vai embora. Nossa, o Gabigol vai embora. Nossa, porque o Gabigol decide o jogo. Agora no Flamengo, não, sabe o que acontece? Futebol muda rápido, né, Pascoal? Aqui, a apresentadora, sabe o que acontece? Eu não sei se o Flamengo... Se é em qualquer outra situação... que fala isso, vira um inferno. É um inferno. Se ele tivesse terminado o ano com 40 gols... Não, aí é uma outra situação. Ele acabou o ano, ele é um ídolo do Flamengo. O que ele fez na história do Flamengo não se apaga, o Gabriel. Mas ele acabou o ano no banco de reservas com um treinador que, no auge dele, não o convocou para uma Copa do Mundo, dizendo que por quem ele brigava ali... não era a altura do que ele esperava nem de futebol, nem de comprometimento. E agora esse treinadorzinho é o treinador desse clube. O Flamengo tem até o meio do ano para pensar se renova ou não, e a gente está falando de um outro que 4 anos depois se firma como titular. É para causar incêndio? Se for, a gente acende uma faísca aqui, Tetra. Não, assim, mas é para se preocupar. Eu, como um gestor, se eu tenho um patrimônio como o Gabigol... que vence o contrato no meio do ano, eu já estaria conversando. Porque eu posso ainda ter algum retorno financeiro. O Desportivo ele já deu de sobra. E ainda pode dar para o Flamengo, porque é muito bom jogador. Mas financeiramente, se o Flamengo ainda quer ter algum retorno, ou renova o contrato agora, ou negocia agora também. Porque se for esperar no meio do ano... para fazer isso, o atleta, dependendo do que aconteça nesse primeiro semestre, se tiver incomodado, vai... Eu já vi isso, tá? Eu tô falando que eu já vi isso no meio. Eu, como atleta, vi isso. Eu vi. O cara não renovou até agora? Tá bom, vou ficar aqui. Final do ano eu saio livre, vou até ter um retorno financeiro para mim melhor, porque não vai ter passe que o clube vai pagar para o clube. Eu saio de graça... até consigo uma verba financeira melhor para me negociar com outro clube. Então, eu, no caso, acho que o Flamengo, o presidente disse que não tem verbal, que não tem isso. Me chama atenção isso, porque saiu matéria, foi divulgado, vários meios de comunicação que têm fontes, e a gente tem que levar isso em consideração, disse, e o empresário do atleta falou. Você leu no programa? Sim, sim. A nota do empresário. E confiamos com quem a gente está negociando. Verbalmente, a gente tem um acerto já feito. Então, a gente confia nessas pessoas. Ou seja, dizendo até que queria ficar no Flamengo. Então, assim, não é para ter crise. Não é porque, realmente, hoje ele não é o titular do time. Né? Para que você vai ficar gerando essa crise externamente? Mas, internamente, a diretoria do Flamengo... se quer ter um retorno financeiro e se quer a permanência do atleta, é o momento de já estar conversando. Porque no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato. E se ele continuar no banco, se ele não tiver minutagem, se ele não sentir útil ao esquema do Tite, eu acho que aí o cara conversando, tem mercado, vai falar, não renova mais não. Vamos esperar o final do ano que eu vou sair livre. Aí vai virar essa crise. Vai ter essa... Como foi o Everton Ribeiro. Faz aí, Pascoal. Vira pra lá, vira pra cá na cabeça. No meio do ano vai ter. Como é que é? Não, mas tem só... Gente, nós vamos entrar em fevereiro. Sim. Fevereiro tem só... O fevereiro tem... Fevereiro é só carnaval. Também tem isso. Dizem que começa depois do carnaval o ano. Então, então tem fevereiro, março, abril, maio... Aí tem Copa América. 4 meses. É que o tem Flamengo... Tem que lembrar que quase perde o Bruno Henrique, hein? É porque o Bruno Henrique quis jogar no Flamengo. Então, mas eu ia entrar exatamente nisso. O Flamengo está operando dessa maneira com todos os jogadores, sejam eles consagrados ou não. Foi assim com o Bruno Henrique, foi assim com o Everton Ribeiro, está sendo assim com o Gabriel. Dani, eu vejo essa situação assim muito pelo lado... do final de ciclo mesmo dessa geração de 2019. Assim, o Flamengo, ele pensou em outros momentos em fazer essa reformulação, mas eles sempre deram resultado. Eles, de uma maneira ou de outra, conseguiram títulos, ganhavam, e aí não tem como você discutir uma renovação, prescindir desses jogadores.
Chegou no ano passado, o Flamengo não conquistou nada. E aí eu acho que mudou o chip dessa diretoria, no sentido de que agradecer, não que vá se desfazer desse jogador, mas reconhecer o trabalho que eles fizeram, mas que, assim, é normal do futebol. O clube é o Flamengo, vai seguir, os jogadores passam. Então, assim, é uma situação muito delicada, porque nós estamos falando de um cara que fez muito pelo Flamengo, é ídolo, tem contrato com o clube e pode fazer muitas coisas ainda. Então, assim, de repente o Flamengo não dá prioridade nesse momento na renovação do Gabigol, a gente pode até entender em função de que é um momento que precisa fazer contratações, é hora da janela, uma negociação de renovação você pode esperar fechar a janela para conversar sobre isso, mas também dá determinadas declarações como se o Gabigol também não é que não fosse nada, mas que não fosse meio que relevante essa renovação. Eu acho que também tem que ter muito cuidado, porque, como o Zinho falou bem, o Flamengo, caso não queira, pode tirar proveito financeiro do Gabigol, porque ele tem muito mercado aqui no Brasil, de repente fora não tanto. E dessa maneira o jogador pode também falar, beleza, não me querem, tá bom, não vão levar nada e perde de repente o jogador para o ano, que já o jogador já não fica... Não é o caso do Gabigol, que a gente vê que está treinando, se dedicando, sempre, fez o oposto, sempre né? se dedicou muito, sempre foi profissional ao extremo, mas também o jogador fica chateado pelo ídolo que ele é e de repente parecer um descaso e ele fala, beleza, vou seguir a vida, para ele financeiramente vai ser melhor, Pascoal já cansou de falar, tá com a faca e o queijo na mão, mas ele deve ter o desejo de continuar, porque o clube que ele fez história é onde ele está muito à vontade. Só como última informação desse Flamengo, o Sassuolo agora disse que o empréstimo com o Matias Vinha está oficialmente encerrado. O Flamengo aguarda agora os últimos detalhes, né? Deve anunciar o Vinha nas próximas horas, porque precisava ainda que o Sassuolo resolvesse a amanhã questão. Que ele deve chegar, então, né? o Sassuolo agora já falou, não é mais meu, não está mais emprestado, com a Roma já está tudo certo, e aí o Vinha deve ser anunciado nas próximas horas pelo Flamengo. Mas eu quero falar de outro assunto, eu quero falar de São Paulo, porque você, Oswaldo Pascoal, Sim, senhora, começou esse programa aqui. Vamos lá então, vamos terminar o vídeo aqui falando de Matias Vinha no Mengão. Galera, é o seguinte, hein? O Mengão monta logística e Vinha chega aos Estados Unidos nesta quinta-feira. O lateral inicia trabalho separado do elenco. O jogador está em fase de transição após recuperar-se de lesão no joelho. A apresentação oficial está prevista para acontecer no Rio de Janeiro. O Flamengo acertou a contratação de Vinha na última sexta-feira e o documento foi assinado nos últimos dias. Agora, com tudo em ordem e aguardando apenas o anúncio, o novo reforço encontrará a delegação rubro-negra nos Estados Unidos, local da pré-temporada em Orlando. O lateral esquerdo uruguaio de 26 anos desembarca em Orlando na quinta-feira e o clube optou pela integração ainda nos Estados Unidos para que Vinha já se familiarize com os novos companheiros. Flamengo enfrenta o Orlando City no próximo dia 27. Vinha acompanhará das arquibancadas do Orlando City Stadium. O lateral não joga desde 12 de dezembro por conta de uma lesão no ligamento medial do joelho direito e por isso não deve fazer atividades com o grupo neste primeiro momento. O uruguaio será avaliado rapidamente em solo americano, mas fará outros exames no Rio. A expectativa é que Vinha inicie os trabalhos de transição em Orlando. Vinha foi escolhido para substituir Felipe Luiz, que se aposentou no fim da temporada de 23. A negociação foi complexa. O lateral esquerdo custou 8 milhões de euros ao Flamengo, com bônus de mais 1 milhão na mesma moeda. Para atingimento dessa meta, o clube precisa conquistar o Brasileiro e também a Libertadores. Tomara, né? Tomara que o Flamengo pague este 1 milhão a mais aí. Cada um deles vale então 500 mil euros. É isso, galera. A matéria completa tá aqui no site do GE, na página do Mengão, cara. E sobre o Gabigol, cara, eu não tenho nada a dizer mais. Já falei tudo que eu penso sobre isso. O Flamengo já falou que não está pensando em renovação do Gabigol agora, que o contrato dele só vence no fim do ano. Ele pode assinar um pré-contrato com qualquer time a partir do meio do ano, só que o Landim falou que não tem negociação neste momento. E é isso. E o Pedro, em 4 anos de Mengão, Pedro
Pedro tem uma média muito boa, né, cara? Meio gol por jogo, né? Então, uma média muito bacana aí do Pedro. Nosso 9, nosso artilheiro, nosso atacante, centroavantaço. É, cara, eu acho que ele vai ser convocado, hein? Ele merece, né? Só que o Flamengo vai se ferrar. Porque, ó, Pedro convocado. Tenho certeza que o Dorival Júnior vai convocar ele. Daí você tem 4 uruguaios. Os 4 serão convocados. Daí você tem o Eric Pulgar. Cara, neste momento eu acho que o Flamengo tem 6 convocados. Aí o Gerson, hein? Deus o livre, não é hora de ficar pensando em convocação, né? A seleção brasileira tem 2 amistosos contra a Espanha e também Inglaterra, se eu não estiver enganado, no mês de março. E depois tem a Copa América, né? E o Flamengo, tudo indica que ficará desfalcado. Por isso que tem que ter 2 bons jogadores para cada posição. Não é mesmo? Valeu, galera. Tamo juntos. Antes de sair do vídeo, deixa o like, se inscreva aqui no nosso canal e ative o sininho. Saudações rubro-negras. Fui!